Olá, nurses! Talvez você esteja se perguntando, porém, é a primeira aula que está aqui no YouTube. Mas quero contextualizar aqui para vocês que nesse segundo semestre de 2026 nós reformulamos toda a metodologia. Então, todas as aulas que tinham antes, elas foram suspensas justamente para que a gente aplique a nova metodologia e também os nossos novos objetivos como uma empresa educacional. Então, bem-vindos à primeira Nancy Class dentro desse novo formato. E essa em si, eu quero trazer um cenário real que de fato aconteceu e eu trouxe até no meu Instagram. Então, para quem não me conhece, me chamo Thalia França, sou enfermeira de formação e sim por escolha. Também sou especialista em terapia intensiva e cardiologia pela modalidade de residência. Também atuo no campo prático com os alunos na unidade de terapia intensiva, sou professora de pós-graduação, tenho aí uns 4 anos, na verdade um pouco mais e contando, de experiência prática de unidade de terapia intensiva e urgência e emergência. Então, se vocês acessarem o @enfermeira Thalia com TH, vocês vão ver em todas as redes, é o mesmo @. E sempre tem assuntos que conectam um ao outro, porque a nossa visão, o nosso intuito de fato é de elevar essa assistência, na verdade, e seja qual área for, Então, a gente sabe que hoje a minha área principal é paciente crítico, sempre trabalhei com paciente crítico, paciente cardiológico que o diga, mas eu sempre digo para os alunos, o paciente crítico, o final dele ali, dentro do nosso sistema hoje, ele vai para a unidade de terapia intensiva, mas antes de chegar lá, ele vai passar por alguns outros cenários, então outros níveis de atenção ele vai percorrer. Então, é muito importante conhecer, entender e saber manejar. Então, a aula de hoje é quase como um posicionamento, mas trazendo também a base teórica, a base científica sobre uma situação que de fato aconteceu recentemente com um grupo de alunos na UTI. E aí eu vou contextualizar para vocês, porque recentemente eu coloquei no Instagram, um post, um Reels falando sobre e perguntando de fato a opinião de como você profissional se posicionaria diante dessa situação, como plantonista. Porque na situação em que ocorreu, eu estava apenas como uma professora dos alunos e eu não podia tomar partido ou assumir como plantonista porque não era o meu espaço ali. Então, antes do que aconteceu, eu estava passando para os alunos sobre o manejo do paciente crítico no suporte avançado de vida. E eis o que aconteceu. Assim que eu terminei de explicar, o paciente veio a ter uma PCR. Então, 2 pacientes, E foi muito bom porque os alunos, eles puderam ver, de fato, pós-explicação, pós a base teórica que eles já tinham e eram muito bem desenvoltos. E o X da questão foi porque eles viram, de fato, na prática, algumas coisas que eles ficaram realmente tendo mais noção da realidade hoje brasileira em alguns serviços, tá? Isso aqui eu não tô generalizando. Então, alguns tiveram, de fato, a humildade de falar, eu não consigo hoje ir para esta prática, assumir uma intercorrência real, como outros já teve essa, como posso falar, essa segurança, Então, assumiu ali, contribuiu com a equipe, porque o foco do estágio supervisionado é justamente praticar tudo que foi aprendido e também revisar alguns assuntos ali pertinentes. Então, eu fico com a parte de unidade de terapia intensiva e fui com esses alunos. E quando ocorreu a PCR, eu tento ao máximo ajudar a equipe. Prioridade são os alunos, mas eu sempre dou ali um suporte. Isso já aconteceram outras vezes. Conheci a equipe, alguns dos plantonistas eu já tinha tido contato durante a residência e também outros dias de estágios. E o que foi que aconteceu? Quando deu o primeiro ciclo, eu já tinha ligado ali o desfibrilador, tava tudo pronto, e eu perguntei ao profissional enfermeiro,
Vamos verificar o ritmo e eis a resposta. Só quando o médico pedir. Então, isso realmente abriu uma boa discussão realmente clínica ali com os alunos, não dentro da UTI, a gente foi para o espaço reservado para os alunos e a gente discutiu ali, usou as diretrizes e foi um momento realmente rico, com contexto científico mesmo, né, com respaldo ali teórico científico. E aí, o que realmente mais me impactou foi o fato da profissional enfermeira ela realmente depender da equipe médica. Meu foco nunca é atacar ou dizer que um fez errado, ou de outro profissional, mas de fato ressaltar a importância do enfermeiro quanto equipe ali, multidisciplinar, interdisciplinar e principalmente no manejo do suporte avançado de vida. Isso faz toda a diferença. E o fato do enfermeiro ele não entender o seu papel, como também não entender sobre o uso do desfibrilador, principalmente quando se existe protocolo e diretriz para isso, é o que mais me incomoda. Então, trazendo agora para outro lado, esse foi de fato a situação, né, que aconteceu, que eu trouxe, pedi, e inclusive deixem aqui abaixo a opinião de vocês a respeito disso. Você, como profissional de saúde, enfermeiro, dentro de uma situação de PCR, dentro da unidade de terapia intensiva, qual seria o seu posicionamento? Eu vou amar ler os seus comentários, independentemente se você concorda ou não. Aqui a gente é um espaço onde a gente constrói de fato raciocínio clínico baseado em evidência científica. E aí, agora nós vamos para outra parte. Eu sempre defendo, sempre oriento, sempre ensino, baseado no que vivenciei. Então, quando acontece uma intercorrência, a gente tem um protocolo da American Heart Association e sempre é atualizado. Teve aí uma atualização recente, trazendo alguns pontos muito importantes. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem o guideline. Mas, dentro desse cenário, o enfermeiro, ele tem autonomia para fazer o uso do desfibrilador. Desde 2022, o COFEN liberou uma resolução 704 de 2022, precisamente, respaldando e deixando de uma forma mais coesa e com respaldo de fato legal o uso do desfibrilador pelo enfermeiro. Também cita o uso do DEA. E o DEA, ele é um dispositivo que é utilizado não necessariamente pelo profissional enfermeiro, tanto que em locais de grande movimentação é importante que se tenham, na verdade até como uma normativa, que se tenha o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Então, esse manuseio já acontecia, o uso do desfibrilador já acontecia, porém, eis o ponto principal dessa aula e o X da questão, que foi o que gerou toda a discussão ali e fortaleceu de fato o conhecimento com os alunos, é que só se usa quando se tem um conhecimento. Então, a normativa ela veio para respaldar, mas você não vai simplesmente porque existe uma resolução, eu posso usar e vou usar de forma ali sem ter um conhecimento prévio de qual momento você vai ter que utilizar o desfibrilador. Então, vamos trazer aqui um caso hipotético. O paciente parou, foi realizado o ciclo. Pós-ciclo, o que é que nós fazemos? A gente verifica o ritmo. Então, se o ritmo voltou, se teve, o retorno da circulação espontânea, se de fato é um ritmo chocável ou não chocável. Então, o intuito de utilizar o desfibrilador dentro da terapia intensiva ou algum outro setor que utilize o desfibrilador, aquele maquinário que realmente é mais complexo, sem ser o DEA. Então, o intuito é justamente decidir ali qual vai ser a próxima intervenção baseado na
no protocolo, na diretriz. Então, colocou ali as PAES e aí avalia. O ritmo ele é chocável ou não? Se não for, vai seguir o fluxo do protocolo, continuar com a RCP e administrar as medicações baseado ali, de fato, no que se pede. Quando se deve realizar o choque, a desfibrilação? E existe todo um cuidado quanto a isso, tá, pessoal? Então, você precisa saber identificar as arritmias que necessitam da desfibrilação. E nós temos duas arritmias sem pulso, tá? Que a gente faz a desfibrilação. Primeira dela é sempre fibrilação ventricular. Então, todo aquele traçado de fibrilação totalmente desorganizado sempre vai ser sem pulso, tá? Então, a fibrilação ventricular, ela não tem pulso, já é ritmo de parada. E quanto antes você fizer o choque e fazer todo o manejo medicamentoso, mais o paciente tem ali chances de retornar e ter menos danos no músculo do miocárdio, tá? Então, fibrilação ventricular, ritmo chocável. Agora, quando a gente fala da taquicardia ventricular, se ela for sem pulso, ritmo de parada, é um ritmo chocável. Então, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, ritmos chocáveis. Agora, taquicardia ventricular sem pulso, porque existe a taquicardia ventricular com pulso, sustentada ou não sustentada, e também existe aí outros processos aí com relação a se ela é monomórfica, polimórfica, enfim. Isso aí a gente trata como uma arritmia parte ali de um tratamento específico. Mas quando a gente fala de uma taquicardia ventricular sem pulso, choque. Mas se a gente tem ali um AESP, que é uma atividade elétrica sem pulso, aparece um pequeno traçado, mas não tem pulso, não é um ritmo chocável. Como também a sistolia, né? Na verdade, a sistolia ela não tem atividade elétrica, é um traçado, basicamente a linha reta mesmo ali. Então, o enfermeiro, ele precisa saber identificar. E, gente, pasmem, mas eu já vi, sim, paciente apresentar um ataque cardíaco ventricular sem pulso, mas voltar rápido, dentro de um cenário totalmente diferente, sem ser da terapia intensiva, e ser aplicado choque com o paciente consciente. O paciente sente, o paciente falou que realmente, né, recebeu choque ali. Então, existe um critério. Então, a resolução existe para dar autonomia, mas essa autonomia só é válida quando se tem o conhecimento e essa segurança do profissional. Então, por exemplo, nesse cenário que aconteceu, eu não ia intervir, até por respeito mesmo pela equipe, mas eu realmente me senti incomodada, porque o enfermeiro, ele não precisa esperar que o médico peça para você fazer uma avaliação, já que existe um protocolo que fala: finalizou um ciclo, verifica ritmo. Esse ritmo deve ser verificado justamente para saber qual medicação vai ser aplicada em seguida, qual é o manejo, e tudo também envolve, claro, a história clínica daquele paciente. Então, nós temos toda a liberdade, autonomia, respaldo legal para o uso do desfibrilador. Existem muitos artigos que avaliaram de fato o conhecimento dos enfermeiros, a aplicabilidade, como é que tem sido. Eu mesma já participei de intercorrências que eu tinha total autonomia de utilizar o desfibrilador, de olhar lá e falar: é um ritmo chocável, e para chocar, né, tem todo o manejo, então não é o foco da aula de hoje. Mas, não é um ritmo chocável, então dá, né, a direção de como vai ser o processo. E, gente, um ponto crucial é em equipe. Você, enfermeiro, não faz todo o processo de suporte avançado de vida sozinho. Você tem uma equipe, você tem outros profissionais e precisa existir a comunicação efetiva. Então, você presta ali uma assistência, existe toda uma organização para que esse suporte realmente seja qualificado
Então, um ponto deles é a comunicação com a equipe. Então, tudo isso deixa que o manejo ele seja fluido, traga confiança, a equipe ela se sinta segura. Então, esse é o intuito. Então, finalizando aqui e falando novamente, nós temos respaldo legal pela resolução do COFEN número 704 de 2022, então não é recente, mas para fazer esse uso, precisa-se ter, claro, obviamente, sem dúvida alguma, o conhecimento sobre o momento de fazer a desfibrilação, o momento de não desfibrilar, identificar o ritmo, tá? No traçado ali do desfibrilador. E o uso do DEA, né? No caso, o uso do DEA, ele é mais assim, inclusive para leigos, né? Como eu tinha até citado anteriormente, pode ser utilizado não, é obrigatório ter em locais de grande circulação de pessoas. Então, o socorrista ele pode utilizar, é uma forma mais para intervir de forma eficaz, rápida, pacientes que tendem ali a ter uma PCR no local público, então se utiliza ali, mas não necessariamente é privativo do enfermeiro, mas ali pode até ser um leigo mesmo, sem ser profissional da saúde que utiliza. Outro ponto que eu até não falei no início, mas essa resolução ela veio porque justamente a desfibrilação não é privativa do médico, mas muitas pessoas se sentem tão inseguras, pessoas, eu digo enfermeiros, se sentem tão inseguras que não fazem, se aquietam, esperam a direção do outro, como foi essa situação. Vou esperar o médico pedir. Você realmente precisa o médico pedir para fazer uma avaliação de ritmo? Então, deixo essa pergunta e estimulo vocês a terem esse posicionamento. Mas para ter um posicionamento, você precisa ter o conhecimento. Porque não adianta você se posicionar com conhecimento meio raso, como também ter aquela posição meio arrogante, sabe? Então, isso não faz parte da assistência, não traz segurança para o paciente. É importante, sim, a humildade. Eu errei, reconhecer, estudar, aprimorar, melhorar, fazer cursos de habilitação, de capacitação, porque no final, quem ganha é o paciente e você como profissional. Então, gente, essa foi a nossa Nurse Class de hoje. Foi um insight aí para vocês a respeito do uso do desfibrilador pelo enfermeiro. Vou deixar aqui o link da resolução, tá? E faço um convite. No dia 25 e 26 de julho, nós vamos estar ao vivo, 100% online, para discutir e aplicar um método que é o RCI. É um método meu próprio, onde utilizamos vários assuntos, mas de uma forma integrada, para avaliar e manejar um paciente, seja ele em qualquer nível de atenção à saúde. O foco, claro, é o paciente crítico, mas até que ele se torne crítico, ele dá entrada em algum nível de atenção. Então, unir tudo isso, integrar tudo isso, faz parte, sim, do raciocínio clínico do enfermeiro. Então, faça esse convite. Vou deixar aqui abaixo também o link do Instagram para que vocês possam acompanhar. Sempre tem conteúdos a respeito. Então, vejo vocês até a próxima Nurse Class. Um beijo e até mais.